Na noite desse dia nós estamos aqui, mais um culto do ensino, mais um culto da palavra. E na noite desse dia nós vamos falar a respeito de Cristo. Mas nós vamos falar a respeito de Cristo em três processos. O Cristo da cruz, o Cristo antes da cruz e o Cristo pós-cruz. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele teve um momento, teve um processo em cada momento desse. Antes da cruz, ele teve um processo de 33 anos. No período da cruz, ele teve um processo de um pouco mínimo de tempo. E pós-cruz, ele tem um momento, desde a sua morte e ressurreição até o presente momento e até o momento em que ele vier novamente pela uma segunda vez para buscar o que é seu, que ainda habita na terra. E existe uma diferença muito grande entre esses três momentos de Jesus Cristo, que lamentavelmente hoje quase não se fala de Cristo. Se a gente parar e analisar, as igrejas hoje, elas não falam de nenhum desses três processos de Jesus. Ela não fala de Cristo antes da cruz, a igreja não fala de Cristo no período da cruz, e a igreja também não fala de Cristo pós-cruz. Lamentavelmente, eles falam apenas de um Jesus, não homem, não filho de Deus, mas eles falam de um Cristo que proporciona bens materiais. Eles mostram um Cristo que, como é que eu posso dizer assim, um Cristo que ressuscitou. Eles mostram um Cristo que multiplicou. Eles mostram um Cristo que deu visão ao cego, mas eles se esquecem de mostrar um Cristo que se preparou para um momento, para que após esse momento, ele verdadeiramente exercesse aquilo que na verdade ele teria que exercer. Veja bem, as pessoas hoje, elas mostram um Cristo que proporciona bens materiais. O visível, o palpável, a casa própria, o carro, o bom casamento, um bom emprego e tantas outras coisas que são envolvidas com este mundo. Que uma coisa que me chama a atenção, apesar de Jesus Cristo ter pisado nesta terra e ter vivido nela como ser humano aqui nesta terra num período de 33 anos, mas uma coisa que muito me chama, ele não viveu esta terra. Apesar dele ter dado visão ao cego, apesar dele ter expulsado legiões de demônios, apesar dele ter ressuscitado pessoas, apesar dele ter multiplicado os pães e os peixinhos, apesar dele ter saciado a fome de inúmeras pessoas, apesar dele ter caminhado sobre o mar, apesar dele ter enchido uma rede lotada de peixes, mas em nenhum momento o Senhor, ele fala sobre esse tempo. No tempo que Jesus, desde o momento que Jesus ele nasce, que está ali no livro de Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao verso 25, quando o anjo aparece a Maria e relata a Maria o que viria a acontecer, que ela conceberia, daria luz a um filho, a um menino, que se colocaria o nome dele de Jesus Cristo, mas que seria uma criança que haveria de nascer não pelo ato conjugal com seu marido José, mas pela graça do Espírito Santo de Deus. Desde esse momento até o momento
da cruz. Jesus ele vive um momento que é de preparação para aquele momento da cruz, para que em seguida da cruz ele verdadeiramente ele começasse a fazer o que verdadeiramente era para ser feito. Porque após a sua ressurreição, após a sua morte na cruz e ressurreição, ele fala algo muito interessante para os seus discípulos chamados apóstolos, com exceção de Judas, que já não se encontrava mais presente. Mas ele diz que os seus discípulos chamados apóstolos, pós ele, fariam maravilhas maiores que a dele através do seu Espírito. O que o Senhor Jesus Cristo ele fez em vida humana, como ser humano, como homem na terra, que a Bíblia relata, foi muito pouco diante do que ele haveria de fazer após a sua morte e ressurreição. Porque ele fez como homem, após a sua morte e ressurreição, ele faria como Deus na vida do homem. Uma coisa que me chama a atenção, do seu momento de nascimento, até o 33º à cruz, e que ali na cruz ele falece, ele dá seu último suspiro de vida, ele fez um processo de ser humano, buscando para si aquilo que Deus estava preparando para ele suportar na cruz. Porque o que Jesus ele suportou naquele período, naquele momento ali na cruz do Calvário, foi algo muito forte diante do que ele passou em termos de 33 anos na terra. Porque enquanto ele não é levado na cruz, nós podemos ver que Jesus ele não padece nada. Ele não sofre, ele não sente dor. Tudo bem, sentiu frio, sentiu fome, sentiu sede, sentiu a traição na própria carne, se sentiu solitário, sim. Mas o mais forte mesmo foi na cruz. Mas para que ele pudesse suportar aquele momento da cruz, houve um processo dele se preparar, que é o Cristo antes da cruz. A preparação para um grande momento. E a gente não vê hoje as pessoas se prepararem para um grande momento que está por vir. Não é a cruz. A cruz nós hoje a carregamos. Nós não iremos até a cruz. A cruz ela já está conosco. Cruz, somente Cristo e alguns discípulos que não quiseram nem ser crucificados da mesma forma como Jesus ele foi crucificado. Pelo contrário, uns se negaram a ser crucificados e o que possivelmente foi crucificado, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Apesar que muitos outros homens na época, eles eram crucificados, mas eles não tinham nada a ver com Cristo. Eles não eram discípulos, eles eram uma multidão. É como nós vemos hoje dentro da igreja, uma multidão. Hoje, lamentavelmente, nós vemos dentro da igreja hoje uma multidão, nada além disso. Mas da mesma forma que do meio de uma multidão o Senhor chamou 12, muitos poucos hoje dentro da igreja o Senhor também tem chamado. Porque a multidão só quer ver. Foram chamados que não quiseram apenas ver, mas se disponibilizaram em fazer. E Jesus teve um processo de preparação de 33 anos na terra. Aos 30 anos, do meio de uma grande multidão, ele chama 12 homens e os prepara para que Cristo, pós-cruz,
pudesse, através da vida desses homens, dar continuidade naquilo no qual ele foi verdadeiramente chamado para fazer. Porque o Cristo, antes da cruz, ele se preparou para a cruz. Naquele momento da cruz, porque o momento da cruz foi um momento crucial na vida de Jesus. E todos nós, como servos de Deus, nós vamos ter um momento crucial de nossas vidas. Muitas das vezes, um homem ou uma mulher cristão, entre aspas, que muitas das vezes se autoconclama crente, ele acha que ele está vivendo um momento crucial da sua vida. Todos nós, nos dias de hoje, estamos vivendo um momento muito delicado de nossas vidas. Mas ainda não é um momento crucial. Porque Jesus Cristo, ele viveu momentos muito delicados no transcorrer de sua vida. Mas não foi um momento crucial. Nós podemos ver que teve um momento na vida do Senhor Jesus Cristo, em que a Bíblia relata que é o menor versículo da Bíblia, e Jesus chorou. Foi um momento delicado, mas não foi um momento crucial. Naquele momento em que a Bíblia relata que o Senhor, dos seus poros, do seu corpo físico, saía sangue. Ele suou sangue. Não foi um momento crucial, foi um momento delicado. No momento em que Judas beija a sua face, o vendendo por um punhado de moedas de prata, e ali em seguida os soldados romanos vêm e aprisionam Jesus, não foi um momento crucial, foi um momento delicado. O Senhor passou por inúmeros momentos delicadíssimos na sua vida como homem aqui na terra. Mas tudo isso foi um preparo para o momento crucial. Porque o momento crucial é o momento em que você se depara com continuar olhando para Cristo ou deixar de olhar para Cristo. E se você não se preparar nesse momento, nesse processo, e olha que Jesus, ele teve 30 para se preparar. Nós estamos num processo nos preparando, passando por momentos muito delicados, passando por momentos de desemprego, passando por momentos de falta de dinheiro, passando por momentos em família, passamos em momentos delicadíssimos dentro da igreja, passando momentos delicadíssimos com enfermidade, passando momentos delicadíssimos pessoais, momentos pessoais, processos internos do próprio homem em si. O homem hoje ele está passando por um processo para que naquele grande momento crucial, da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo, ele, antes de chegar no seu momento crucial, ele falou para o Senhor, Deus Pai, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas em seguida ele disse, Senhor, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Ele aceitou o seu momento crucial, porque pelo processo que ele passou na terra como ser humano, ele observou, ele sentiu nele próprio que ele estava preparado para o momento do sofrimento final. Naquele momento em que o Senhor, em que as pessoas, os soldados, esbofeteiam Jesus, coloca uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, furam as suas mãos, furam o peito de seus pés, furam o seu lado direito com uma lança, molham uma esponja no vinagre e dá para ele beber, ainda não foi o momento crucial. E olha que a sangue vivo, furar as mãos, deve ser uma dor insuportável. Os pés, a mesma coisa.
A pessoa com uma força violenta, a pessoa cravar sobre a sua cabeça assim uma coroa de espinhos. E eu não quero acreditar que venha a ser apenas pequenos espinhos, que possivelmente com um peteleco do seu dedo você venha quebrar a ponta do espinho. Não, eram espinhos fortes, grandes. Eu acho que foi ontem eu estava vendo com a minha esposa, onde o homem estava sendo costurado a sangue frio. Ele levou um tiro. E um amigo no filme, um amigo dele estava costurando ele a sangue frio. E eu comentei com a minha esposa, minha filha, já pensou ser costurado a sangue frio? A dor que não deve ser. Ainda não é um momento crucial. É um processo de preparação para o momento crucial. Porque o momento crucial que Jesus ele teve foi um momento muito pequeno, muito rápido, mas que foi além daquilo que ele tudo já tinha passado antes daquele momento. E ele mesmo diz, esse é o Cristo antes da cruz, a preparação para o Cristo da cruz. O momento crucial, porque foi no momento crucial de Jesus Cristo em que nós recebemos a salvação. Foi no momento crucial de Jesus Cristo na cruz em que recebemos a cura no coração. Foi no momento crucial da cruz é que nos foi dado como herança, porque ali foi o último fôlego de vida de Cristo, foi nos dado como herança o céu. Foi no momento crucial da cruz que nós conseguimos tudo. Havia necessidade daquele momento crucial. E o próprio Cristo mostra que aquele foi realmente o momento crucial. Ele mesmo com a sua própria boca, ele narra aquela situação, dizendo, Pai, por que me abandonaste? Aquele é o Cristo da cruz. Quer dizer, pastor, que do nascimento de Cristo até ele ser levantado na cruz, não era o Cristo? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou aqui mostrando três Cristos. Melhor dizendo, o Cristo em meio a três processos. Ao Cristo da cruz, antes da cruz, e o Cristo pós-cruz. O Cristo antes da cruz, ele sofreu um processo de preparação para exercer tudo da cruz. Porque para tudo existe a necessidade de uma preparação. Para tudo existe uma necessidade de uma preparação. Porque quem não se prepara não alcança nada. Não adianta. Se Jesus ele não tivesse se preparado, eu quero acreditar que na primeira bofetada que ele recebeu do soldado romano, ele teria jogado tudo por água abaixo. Ele teria desistido. No possível primeiro prego que foi pregado na sua mão, não sei se foi a mão direita ou a mão esquerda que foi o primeiro prego, mas eu quero acreditar que no primeiro prego ele já teria desistido. Ou no momento em que cravaram a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, ele teria desistido. Ou no momento ali que o soldado o prende, no momento em que Judas beija a sua face, quando ele viu que os soldados o pegaram pelos braços, ele teria desistido. Da mesma forma como Pedro falou, quando perguntaram, você não é um daqueles que o seguia? E Pedro falou, não, eu nem o conheço. Eu quero acreditar que se Jesus não tivesse se preparado,
No momento que os soldados romanos viessem prendê-lo, ele ia abrir a boca e ia falar: não, eu não sou o Cristo não, o Cristo é aquele que saiu correndo ali, ó. Olha lá ele correndo lá na esquina, ó. Mas houve a necessidade do preparo, o Cristo antes da cruz, para que quando chegasse naquele momento, ele de cabeça erguida, ele fosse até onde ele foi. Ele foi preso, foi levado encarcerado, ficou encarcerado dentro do mesmo cárcere com um enganador, um mentiroso, um salteador, um ladrão, um homicida. E lá na frente o próprio povo preferiu libertar o homicida, enganador, o salteador e crucificar Jesus. Ele poderia muito bem desistir de tudo, mas não, ele se preparou. Ele veio se preparando. Com 12 anos, ele estava ensinando aos sábios da época. Ele fez coisas tremendas, tudo se preparando. Não teve um momento na vida de Jesus que ele não estava preparado para o que viesse até ele. Mesmo sendo ele o Filho de Deus, ele poderia muito bem descansar. Porque quando ele veio, ele já veio sabendo de tudo que ele iria passar como homem. Mas mesmo tendo ciência de tudo que ele passaria como homem, mesmo assim ele se preparou. Jesus, como homem nessa terra, ele deu exemplo de tudo para mim, para você, para todos nós. Porque, volto a dizer, ele poderia muito bem: eu sou filho de Deus, eu vim aqui simplesmente para fazer algo e eu vou ficar descansado agora, porque eu sei que aos 33 anos eu vou ser levado ao madeiro, vou ser pendurado e está tudo tranquilo. Não, eu não quero só isso. Eu vou ser exemplo, porque eu quero que o meu povo se prepare, porque após mim, depois de alguns 1000 anos após mim, eles não vão à cruz, mas na vida de cada um deles vai ter um momento crucial. Da mesma forma que eu tive meu momento de dor, eles também haverão de ter um momento de muita dor. E da mesma forma que eu me preparei, dando o exemplo de me preparar para o tal momento, é isso que eu quero que eles façam. Se preparem para este momento. Porque, volto a dizer, nós não vamos ser levados à cruz, mas para todos nós haverá de ter um momento crucial. E esse momento já está aos nossos olhos. Uma coisa que muito me entristece, eu comento com a minha esposa, eu comento com algumas outras pessoas, amigos, pastores, amigos meus. Eu não vejo os pastores hoje preparando as suas igrejas, as suas ovelhas para esse momento crucial que está às portas. A perseguição da igreja. Eu volto a dizer, nós como igreja não vamos passar pelo olho do furacão, mas nós vamos estar em meio ao furacão. Já estamos vivendo. Em breve este livro chamado Bíblia vai ser tirado do alcance de nossas mãos. Em breve nós haveremos de voltar a posição, ao processo da igreja primitiva. Em breve, o direito de cultuar a Deus com liberdade, como nós estamos fazendo hoje aqui na minha casa. Ou como muitas das vezes, semanalmente as pessoas fazem dentro da igreja. As portas das igrejas vão fechar. Já não vão poder mais se cultuar ou entoar cânticos ao Senhor em qualquer canto que venha a ser, porque será proibido. Será colocado um decreto onde não se poderá mais cultuar ao Senhor.
onde não se poderá mais entoar cântico ao Senhor. Quem assim o fizer será preso. E quem é que hoje está se preparando? Qual o líder hoje que tem preparado a sua igreja para tal momento crucial? Mas continuam a falar de prosperidade, de vitórias, de conquistas, de ganhos, de campanhas. Jesus às portas. O anticristo praticamente já manifesto no nosso meio. Os falsos profetas aí dentro de a maioria esmagadora de todas as igrejas. A maioria das igrejas hoje lotadas, lideradas por falsos profetas, com falsos evangelhos, com falsos ensinos, ensinos mentirosos, ensinos enganosos. As pessoas não estão preparando o povo para tal momento crucial. A cruz, ela foi apenas para um homem, mas a dor será para todos. O sofrimento não foi apenas para um homem, somente a cruz, mas o sofrimento será para todos. E o que nós temos feito hoje? Qual o preparo que nós estamos tomando para nós mesmos? Qual o preparo que os pastores, que os líderes estão dando para as suas igrejas, para as suas ovelhas, para os seus rebanhos? Já pensou se a mesma cruz que levaram a Cristo, ela fosse reservada para cada um de nós? Qual seria a nossa reação? Qual seria a reação da igreja hoje do século 21? No primeiro prego que fosse colocado na sua mão, negaria Jesus, porque não está preparada, porque não se prepararam, porque não foi preparado. Jesus antes da cruz, o Cristo antes da cruz, foi um Cristo que se preparou para o momento do Cristo da cruz. Houve um preparo de 33 anos para um momento mínimo na cruz. É igual, digamos, uma Olimpíada ou uma Copa do Mundo. Me perdoe até a comparação, mas uma Olimpíada, o homem se prepara durante 4 anos para uma Olimpíada. Um atleta para correr 100 metros, é 1 minuto. Aí ele se prepara durante 4 anos para correr 1 minuto da sua vida, para possivelmente ganhar uma medalha de ouro, de prata ou de bronze, ou não ganhar medalha nenhuma. Ficar abaixo do 3º lugar. Não existe premiação. Se prepara 4 anos para se expor no momento de 1 minuto. Correu os 100 metros livre. Jesus se preparou 33 anos para um momento muito rápido da cruz. E nós? Qual o preparo que nós estamos tomando para nós? Porque, veja bem, a palavra de Deus, ela diz que o governo do nosso aniversário do anticristo será de 7 anos. Não é um momento tão pequeno como foi a cruz. Não é um momento tão pequeno como possivelmente 100 metros rasos livre. Não, 7 anos é 7 anos. E mesmo como a palavra de Deus, ela diz que o Senhor diz que por motivo dos escolhidos, ele abreviaria os dias. Graças a Deus. Glórias a Deus por isso. Mas mesmo assim, mesmo
o Senhor abreviando os dias por causa dos escolhidos, mesmo assim ainda haverá um período, além de 1 minuto, além de um pequeno período, como foi o da cruz, de perseguição. E o que nós temos feito? Qual o preparo que eu e você temos tomado? Será que nós vamos suportar como Cristo da cruz suportou? Porque até mesmo no momento da cruz ainda teve 2 homens, um de cada lado, seu lado direito e o outro seu lado esquerdo. O lado direito ali calado, pedindo misericórdia, se arrependendo dos seus feitos passados, dos seus erros, dos seus possíveis assassinatos, dos seus possíveis assaltos. Mas o que estava ao seu lado esquerdo zombou dele. Vai chegar um momento que, se nós não nos prepararmos, vai ter muita gente do nosso lado que vai ceder, não vai suportar e vai nos induzir a não suportar também. Porque aquele homem falou para Cristo: se tu é realmente o Cristo, desce daí e nos salva. Se ele se permitisse a ser induzido pelaquele homem, nós perderíamos a nossa salvação. E muitos vão se deixar ser influenciados, induzidos por pessoas que não vão suportar, que vão preferir se prostrar diante deste mundo para não sofrer, do que sofrer e não perder o foco de Cristo. Muitos vão se deixar influenciar, melhor dizendo, nos dias de hoje a maioria já está se deixando influenciar. Já está se deixando ser seduzido. Porque primeiro, como foi lá atrás no Éden, a serpente, ela influenciou Eva, ela seduziu Eva. E uma vez sendo influenciada, sendo seduzida pela serpente, ela não tinha uma outra pessoa para influenciar ou para seduzir. O que ela fez? Ela influenciou Adão e seduziu Adão. E hoje não é diferente. Pessoas estão sendo influenciadas, pessoas estão sendo seduzidas por este mundo. E elas estão fazendo uma bola de neve, estão seduzindo e influenciando cada vez mais pessoas. E as pessoas já não estão olhando mais para Cristo, já não estão olhando mais para a cruz, para o Cristo da cruz. Estão se deixando ser influenciados, seduzidos. Porque esse mundo ele é mais bonito do que o Cristo. Esse mundo ele é muito mais flexível do que a cruz. É menos doloroso do que a cruz. Mas tem um preço muito alto a pagar. Esse mundo é a porta da eternidade no inferno. A cruz é a porta da eternidade no céu. Essa é a diferença. Este mundo, o próprio Cristo diz em Tiago 4, Tiago, não estou lembrando agora, acho que é 4, capítulo 4, verso 17, diz que aquele que é amigo desse mundo automaticamente se constitui inimigo de Deus. E todo aquele que se deixa ser influenciado por esse mundo, todo aquele que se deixa ser induzido por esse mundo, automaticamente se coloca como inimigo de Deus. Abre mão da cruz, não quer viver a cruz. Mas o Cristo da cruz, por ele ter se preparado por um período de 33 anos, ele suportou o momento da cruz, que foi um momento crucial. Que foi ali naquele momento tão pequeno. Eu não quero acreditar que foi mais de 1 minuto. Mas naquele momento ali, ele fica sozinho.
O Cristo da cruz ficou sozinho. Mas na solidão ele obteve vitória. Mas antes dele ficar sozinho, ele teve dois, como é que eu posso dizer assim? Dois indivíduos, um de cada lado. Um buscando arrependimento, buscando um ombro, buscando uma mão que o ajudasse a se arrepender. Enquanto o outro, do outro lado, estava influenciando a ele a errar. Porque o do lado esquerdo influenciava Cristo a errar. E o do lado direito buscava um arrependimento em Cristo. Um olhava para a cruz e o outro continuava olhando para o mundo. Um buscava o arrependimento na cruz e o outro continuava a buscar as coisas desse mundo. Porque se Cristo descesse da cruz, aquele homem que influenciou Jesus, ele não... Porque se Jesus, ele desce da cruz para salvar a ele teria que salvar aqueles dois homens que estavam ao seu lado. Então aquele homem que o influenciou para errar, ele não teria morrido. Mas aquele que estava do seu lado direito observou que a cruz era o único caminho e que aquele homem que estava ali crucificado do lado dele realmente era a posição que ele tinha que tomar, era a direção que ele tinha que tomar. Ele buscou em Cristo, ele buscou na cruz o arrependimento. Mesmo que o seu corpo físico viesse a sentir dor, mas o seu espírito não sofreria danos. Foi dado esse entendimento a este homem. Eu quero acreditar que o Espírito Santo de Deus deu esse entendimento a este homem. Tentou também, quero acreditar, dar ao homem do lado esquerdo, mas ele não deu ouvidos. É como o Senhor diz: quando ouvirem a voz do teu Deus, não endureçais o vosso coração. Eu quero acreditar que no momento em que Jesus Cristo estava ali encarcerado dentro do mesmo cárcere que Barrabás, ele tentou fazer com que Barrabás se arrependesse, mas o coração de Barrabás ele endureceu. E o Cristo da cruz, por poucos minutos, alguns segundos, ele padeceu. Mas por ele ter padecido, por ele ter se preparado para o segundo momento de sua vida, do processo de sua vida, que foi a cruz, o Senhor deu a ele a vitória. E com isso ele ressuscitou ao terceiro dia. Aí a gente passa a conhecer o Cristo pós-cruz. O Cristo após a cruz. Que esse Cristo após a cruz, hoje nós o conhecermos. Termos acesso a Ele. Porque lá atrás, o homem teve acesso a Cristo. O homem teve acesso a Cristo, o homem. Hoje nós podemos ter acesso a Cristo, Deus. E Cristo, quando tendo acesso a Cristo, o homem, ele também estava sujeito a todo. Ele nos deu acesso, Cristo pós-Cristo, ele nos deu acesso a ser templo do seu Espírito. E ele fala algo muito interessante. Que maravilhas maiores do que a dele todos nós faríamos. E nós podemos fazer, inclusive suportar a dor. Isso é uma grande maravilha. No momento da cruz foi colocado sobre as costas de Jesus todas as enfermidades do mundo, todos os pecados do mundo.
Isso foi algo maravilhoso, porque a partir do momento que ele toma sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, isso foi maravilhoso. E hoje nós temos acesso a Cristo pós-cruz, para podermos fazer através disso coisas tremendas. Como ele diz, não é o homem quem diz, é ele quem diz que nós faríamos maravilhas maiores que a dele. Através do seu Espírito, nós imporíamos as mãos sobre os enfermos, eles seriam sarados. Nós pregaríamos o Evangelho, o Espírito Santo convenceria quem viesse nos ouvir. Nós profetizaríamos e as coisas aconteceriam. Meu Deus! Nós prepararíamos as pessoas como Deus Pai preparou a Cristo. E através do Espírito Santo nós traríamos para nós um grande preparo para aquele grande dia fatal. Aquele dia, aquele momento crucial que vai ser, que a terra haverá de ser vivida. A não ser os mortos, mas os vivos da época, eles vão viver e vão ver e vão sentir esse momento crucial. Não é o momento crucial da cruz, mas é o momento crucial da dor. De alguma forma, a igreja vai sentir dor. A dor da perseguição. A maioria dos líderes diz que a igreja não sofrerá perseguição. A igreja vai ser perseguida sim. Se prepare, porque isso é bíblico. Está no livro de Mateus, capítulo 24. Está no livro de Mateus, capítulo 25. Nós vamos sofrer uma grande perseguição. Mas nós temos nos preparado. Qual o preparo que nós temos tomado para nós? Nós como líderes, nós pastores, os missionários, os bispos, os evangelistas, os diáconos, nós temos nos preparado, nós temos preparado quem nos ouve. O crente em si, ele tem se preparado, ele tem olhado para a cruz, porque volta a dizer, nós não seremos pregados no madeiro, mas a cruz é o símbolo da dor. A cruz é símbolo de sofrimento. Ninguém vai dizer para mim que Jesus não sofreu na cruz. Ele sofreu sim, ele sentiu dor sim. Só que o Senhor diz ali no livro de Apocalipse, capítulo 3, no verso 10. Ele diz que por nós guardarmos a sua palavra no momento de sofrimento, naquele momento todo de angústia, ele haverá de nos guardar do momento da tribulação. Da mesma forma que o Senhor guardou a Cristo, ele haverá de nos guardar. Só que na cruz houve um momento em que Jesus ficou só, para que sobre a vida dele viesse todas as dores, pecados, enfermidades, tudo de ruim na face da terra. Só que lá na frente, no momento da perseguição, no momento da tribulação, Cristo não vai nos deixar só. Diferente do que aconteceu com ele na cruz, lá na frente não vai acontecer conosco. Porque o Senhor, ele é muito diferente de nós. Ele se preparou, por isso ele suportou. Só que nós hoje não temos nos preparado. Só que nos dias de hoje nós não estamos preparando ninguém. É por isso que ele diz que por motivo dos escolhidos ele abreviaria os dias. Porque o Senhor sabe que nós não estamos capacitados para o sofrimento ferrenho, para a dor 100%, para o olho do furacão, para a dor insuportável. Ele sabe que nós não estamos capacitados para tal.
o mínimo de dor, nós não estamos capacitados. Mas Ele, mesmo nesse mínimo de dor, Ele não vai nos deixar só. Às vezes eu fico observando aqueles 2 momentos, melhor dizendo, 3 momentos que as Escrituras Sagradas ela relata. Será que hoje, se nós fôssemos lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente, qual seria a nossa reação? Se nós hoje fôssemos colocados em meio a uma praça pública para ser apedrejado, qual seria a nossa reação? Se nós fôssemos colocados, amarrados, com as costas nuas para ser achibatados, 3 quarentenas menos uma, qual seria a nossa reação? Mas Sadraque, Mesaque e Abednego se preparou, Estevão se preparou, Paulo se preparou, e nós? Qual o preparo que nós temos tomado? Qual o Cristo que nós temos buscado? O Cristo que se preparou? O Cristo antes da cruz? O Cristo da cruz e o Cristo pós-cruz? O que nós temos buscado? Ou temos buscado os nossos deleites humanos? Porque quando eu busco a Cristo pelo que Ele é, eu começo a me preparar. Mas quando eu busco meus deleites humanos, físicos, carnais, as minhas vontades de luxúria, de desejos humanos, eu vou ceder. E não tem como o Senhor ser comigo. Porque quando eu busco esse mundo, eu não busco Cristo. Quando eu busco este mundo, eu não busco a cruz. Houve a necessidade dele passar pela cruz, para que na cruz ele recebesse tudo, e pós a cruz, ele pudesse nos dar o alívio. Apesar que ele diz que no mundo teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Ele venceu o mundo na cruz. Foi ali na cruz que ele venceu todas as coisas. Nós podemos ir até somente o pé da cruz. Nós só não seremos crucificados. A cruz foi para Cristo. Mas Ele vai estar conosco sempre. E é dito dele: estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele diz para os seus discípulos, chamados apóstolos: e indo pregar e anunciando, é chegado o reino dos céus. E no capítulo 28 do livro de Mateus, ele diz: eis que vou para o meu Pai preparar-vos lugar. Uma coisa que me chama a atenção: o Senhor não diz que Ele vai preparar lugar nem para mim, nem para você. Ele diz que Ele vai preparar lugar para os seus discípulos. Só teremos aquele lugar, o céu, como herança, se nós estivermos na cruz. Se nós aceitarmos a cruz, se nós buscarmos a cruz, se nós almejarmos a cruz, aí sim nós teremos como herança. Podemos dizer: o Senhor preparou lugar para mim também. Porque o Senhor não diz que Ele preparou lugar para a multidão. A Bíblia diz que o Senhor preparou: eu vou preparar-vos lugar. Ele falou para 11 homens. Ele não falou para uma multidão, porque ele sabia que a multidão preferiu Barrabás. Somente aqueles homens optaram pela cruz. Somente aqueles homens se prepararam. Porque se a gente for parar e observar as mortes daqueles homens, meu Deus, teve apóstolo que foi escalpelado.
A sua pele foi tirada com um homem vivo. Olha, é forte demais. Outros foram queimados vivos. Outro crucificado de cabeça para baixo. Outro degolado. E assim foi. Para que aqueles homens viessem a ter mortes, é porque eles se prepararam. A cruz os preparou. É como o apóstolo Paulo, ele diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 17, que o Senhor não o chamou para batizar, mas o Senhor o chamou para pregar o evangelho de Cristo, para que a palavra da cruz ela não viesse se fazer vã. Ou seja, para que a palavra da cruz ela não fosse anulada, para que a cruz ela não fosse isenta. Não. Aqueles homens suportaram, porque o alvo daqueles homens era a cruz. E qual é o meu alvo? Qual é o teu alvo? Qual é o nosso alvo? Aonde nós temos nos preparado? De que forma nós temos preparado quem nos ouve? Por quanto tempo mais o homem vai continuar falando sobre este século? Sobre o visível e sobre o palpável. Será que nos dias, às vezes eu fico me perguntando, será que nesses últimos dias o Senhor ele está preocupado em dar uma casa própria para alguém? Será que nesses últimos dias, sabendo que o seu filho haverá de retornar para buscar aquilo que é dele, que ainda habita na terra, será que Jesus ele está preocupado em dar um carro para alguém? Será que ele está preocupado em que o homem construa megas igrejas com ar-condicionados centrais, com poltronas hiperacolchoadas? Será que o Senhor está preocupado com isso? Não. Ele está preocupado com que eu e você venhamos a nos preparar para aquele momento crucial que a terra vai viver em breve. Porque ele sabe que o homem não vai suportar a dor. Poucos haverão de suportar, porque somente poucos estão com a cruz como alvo. Porque a maioria esmagadora está como alvo este século. As coisas deste século. Nós temos que viver hoje o Cristo pós-cruz. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz, eu, Paulo, o último dos apóstolos, chamado por Cristo, ele se coloca como derradeiro. Nós temos que viver o evangelho de Paulo. E o evangelho de Paulo é o evangelho da cruz. Fala ali no livro de Gálatas, capítulo 1, no verso 8, se mesmo nós, ou um anjo, vos apresente o outro evangelho que não seja esse que vos tenho pregado, não aceite, é um evangelho anátema. O evangelho que se pregam hoje dentro das igrejas é um evangelho anátema, não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho de Paulo, é um evangelho deturpado, é um evangelho totalmente demoníaco. É um evangelho de demônios. Porque não se fala da cruz, não se fala de Cristo da cruz. E o evangelho verdadeiro é o evangelho do apóstolo Paulo. Porque ele mesmo diz, sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Até porque ele mesmo diz, já não mais vivo eu em mim, mas Cristo vive em mim. Um homem, para ter autoridade para falar o que Paulo falou, ele tem que pregar o evangelho da cruz, ele tem que pregar o evangelho de Cristo. E uma vez dito isso, é este evangelho que nós temos que buscar, procurar, ouvir e aprender. O evangelho de Cristo, o evangelho da cruz. Qualquer outro evangelho que não seja esse, é um evangelho anátema.
Porque é somente a cruz, é na cruz que eu vou me preparar para o que está para acontecer. Fazer como Cristo antes da cruz, nos preparar. Para que na cruz, para que no momento crucial venhamos a suportar o que Cristo suportou na cruz. Para que ele possa sair vencedor, ressurreto. Porque o Senhor mesmo diz, aquele que morrer por mim, haverá de ressuscitar. Aquele que perder a sua vida por mim, achá-la-á. Olha o que Cristo diz, aquele que perder a sua vida por mim, achá-la-á. Mas quem que quer abrir mão de si mesmo, deste mundo por Cristo? A maioria esmagadora não quer. Não quer. Eles preferem o mundo. Porque hoje a cruz ela é dolorida. Eles não sabem o que é dor. Dor eles vão sentir quando eles forem lançados no lago de enxofre, onde a Bíblia relata que haverá ali choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Que nós venhamos a ficar com esse estudo no dia de hoje. Fazermos como Cristo antes da cruz. Nos preparar. Para que quando chegar o momento crucial, não digo a cruz, volto a dizer, a cruz não está preparada para nós. Mas haverá um momento crucial na vida do cristão, na vida do ser humano em si. E como o Senhor suportou na cruz, haverá um momento crucial nas nossas vidas, onde haverá necessidade de nós suportarmos. E da mesma forma que o Senhor se tornou ressurreto, nós também vamos ressuscitar em Cristo Jesus. Então que o ensino de hoje possa ficar atado na tábua de vossos corações. Amém? Que Jesus abençoe as vossas vidas. Aleluia.